Bom dia, meus irmãos. Você, meu irmão, meu amigo, em qualquer parte do Brasil que estiver me assistindo, ou também em outro país, um ótimo dia para vocês. Que Deus abençoe vocês. Que Deus que pague vocês por essa ajuda que vocês estão me dando. E eu gostaria de pedir a vocês que dê um joinha para mim aí, porque eu vou fazer um vídeo muito interessante aqui hoje. Eu vou desmascarar uma mentira que a Torre de Vigia prega há anos. Eu gostaria de pedir a você que dê um joinha para mim. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, meu irmão, me ajuda aí, se inscreva no meu canal, viu? Você vai me ajudar bastante. E peço para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que está meio desanimado lá na seita, né, que não está concordando com aquilo já, e já não está sendo visto com bons olhos lá mais, para dar uma ligadinha para mim aqui, para a gente bater um papo, para a gente conversar um pouquinho. Eu agradeço muito. Aquele irmão também que já saiu há anos e que os familiares o abandonaram, amigos, também dá uma ligadinha para mim aqui, para a gente bater um papo. Eu agradeço muito. Então, meus irmãos, vamos começar o vídeo. Eu tenho que dar o telefone, né? Porque senão como é que vocês vão ligar para mim, né? 99151-5617. Se eu não der o telefone, como é que vocês vão ligar? Não tem jeito não, meus irmãos. Então tá. Meus irmãos, Charles Taze Russell, o primeiro presidente da Sociedade da Torre de Vigia, fez 4 profecias para a volta de Cristo e o tempo do fim. As provisões dele foram para 1872, 1914, 1915 e 1918. Sendo que 1914 foi a mais amplamente difundida. Foi a mais divulgada. Charles Taze Russell faleceu em 1916, antes de ver o fracasso da sua última profecia, que é a de 1914. Após a sua morte, Joseph Rutherford assumiu a presidência e fez outra falsa profecia. Ele disse que 1914 não foi o fim, mas sim a volta invisível de Jesus e a entronização de Jesus no céu. Mas que, preste atenção, ele ressaltou, mas que o fim viria mesmo em 1925. O fim viria mesmo em 1925. E disse que, a partir de 1919, Deus escolheu a organização Torre de Vigia como seus representantes. E que, a partir daí, ninguém seria capaz de entender a Bíblia ou se achegar a Deus, a menos que fosse por intermédio da organização Torre de Vigia. Esperando o fim para 1925, Rutherford construiu uma mansão em San Diego, na Califórnia, né, para abrigar os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, que, segundo ele, ressuscitaria naquele ano. O nome da mansão era Betzarim, que significa em português Casa dos Príncipes. Mas chegou 1925, nada aconteceu. Foi Rutherford quem habitou na mansão. Depois de mais essa falsa profecia, muitas pessoas abandonaram a Sociedade Torre de Vigia. A Torre de Vigia é uma falsa organização e seus líderes se acham guiados por Deus e sai falando o que pensa, influenciando muitas pessoas, especialmente aquelas pessoas menos esclarecidas. Eu gostaria de saber de onde é que a Torre de Vigia tirou essa ideia de que os patriarcas ressuscitariam para viver na terra. Eu queria saber de onde é que eles tiraram essa ideia, porque com certeza da Bíblia não foi. Da Bíblia não foi que eles tiraram essa ideia. Eu vou citar um exemplo
Por exemplo, fal- falando sobre os patriarcas, falando sobre os patriarcas, veja o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 16. Ora, falando sobre os patriarcas, veja o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 16. Diz assim, ó: mas agora aspiram uma pátria superior. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto Deus lhes preparou uma cidade. Mas vamos ver outro texto que ainda deixa mais claro aqui. Vamos ver a palavra do próprio Jesus em Mateus capítulo 8, versículo 11. Veja o que Jesus disse. Jesus disse assim, ó: digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Então, meus irmãos, eu gostaria que alguém me explicasse essa história de os patriarcas ressuscitar para viver na terra. Eu gostaria que alguém me mostrasse na Bíblia aonde que está escrito isso. Porque não existe isso. Agora, meus irmãos, vamos conversar um pouquinho aqui. Tantos homens, né? Vamos conversar um pouquinho. Tantos homens do passado, temente a Deus, né? Aquelas pessoas temente a Deus no passado, né? Foram pessoas que prestaram grande serviço ao nosso Criador. Será que eles iam ressuscitar para viver na terra, sendo que durante o milênio, aliás, sendo que depois do milênio, Satanás será solto e as pessoas serão provadas novamente? Será que Deus ia permitir que aqueles servos do passado ia passar por uma segunda prova? Né? Será? Será que Deus é injusto? Né? Será que aqueles que tanto fizeram para Deus, como Abel, um homem querido por Deus, Enoque, tão querido por Deus que ele foi, que Deus não permitiu que ele passasse pela morte, arrebatou ele vivo para ele não passar pela morte, né? Também Noé, um homem temente a Deus, Abraão, né? Moisés, Samuel, Elias. Tanto é que Elias também, Deus não permitiu que Elias passasse pela morte, arrebatou Elias vivo, né? Davi e tantos outros. Será que Deus ia ressuscitar esses fiéis para viver na terra, para depois do milênio eles passar por uma prova com Satanás novamente? Será que Deus ia ser injusto, né? Deus não ia fazer isso, né, com pessoas, né, com pessoas que tanto serviço prestaram a Deus. Deus não ia trazer essa prova para pessoas que tanto serviço prestaram a Deus. E os bonitinhos da torre, que nada fazem, os engravatadinhos da torre, iriam para o céu e não iria ter provação nenhuma. Será que Deus ia ser injusto de fazer uma coisa dessa? Né? Esses caras da torre, esse tal corpo governante, nada mais fazem e nada mais fizeram além de explorar essas ingênuas testemunhas de Jeová. Tenha santa paciência, né, corpo governante? Vai enganar outros, né? Vocês podem enganar esses ingênuos testemunhas de Jeová aí. Mas não é todo mundo que cai na lábia de vocês, não, tá? É muita pretensão desse tal de corpo governante, né? É muita arrogância desses caras, não é? Se colocar acima dos patriarcas que tanto serviço prestaram a Deus. É muita arrogância desses caras, né? Mas eles podem aguardar que o julgamento deles vai chegar. Eles não perdem por esperar.